Aqui no canal Pretos FC para falar da 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já estamos chegando na metade do primeiro turno. O tempo passa muito rápido e já podemos ver algumas coisas, na minha opinião, pelo menos bem definidas. Ainda que tenhamos mais 29 rodadas a serem disputadas. Vasco e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira e sobre esse jogo eu vou falar, é claro, num vídeo para amanhã ou depois da partida de hoje, às 8 da noite. Começo falando sobre os dois jogos que determinaram uma queda na diferença do líder para o vice-líder. Por quê? O Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense 1-0. Aliás, se enfrentaram em 15 dias, se enfrentaram 3 vezes. E aí o Atlético eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, depois de uma vitória para cada lado, e no Campeonato Brasileiro ganhou o Furacão 1-0. O Botafogo parou daí nos seus 21 pontos, ainda na liderança do Brasileiro, porque já tinha gordura, com uma certa poupança. E o Palmeiras, que ganhou do Coritiba de forma absolutamente natural, o jogo que eu comentei na Rádio Bandeirantes, jogou muito bem, jogo sob controle. Mas ganhou do Lanterna, não interessa. Tem gente que vai perder para o Coritiba e vai tropeçar. O Coritiba vai dar uma reagida aí, mesmo que esteja muito ameaçado de rebaixamento. Mas o Palmeiras fez um jogo absolutamente tranquilo, muito forte, com empenho, respeitando a sua torcida, respeitando o adversário. Poderia ter tocado 5-6 sem nenhum problema, venceu por 3-1. E aí o Palmeiras foi a 19 pontos. Então, Botafogo 21 pontos, Palmeiras 19. Então, interessante, cai a diferença do líder para o vice-líder. Aí tivemos também grande vitória do Grêmio 2-1 sobre o São Paulo. Dorival Júnior, meu amigo. O São Paulo é um time limitado, mas você foi mudar o esquema só porque o Grêmio joga com 3 zagueiros. O time do São Paulo definhou em campo. O São Paulo tem que jogar com meio campo reforçado. Não tem que jogar com 3 zagueiros. Até porque os zagueiros que o São Paulo tem hoje são bem comuns. Bem comuns. Arboleda e Beraldo juntos casam bem. O Diego Costa está muito machucado, uma má fase. E o Alan Franco, com todo respeito, é um zagueiro que é insuficiente para o São Paulo, além de ser pequeno, de ser baixo. Eu esperava um xerife argentino, veio um zagueiro baixo que não dá. E o goleiro, que eu ainda acho que é um bom goleiro, no máximo bom goleiro, eu vou esperar para dizer que ele esteja afirmado no gol do São Paulo. Fez alguns bons jogos, mas contra o Sport não foi legal na bola aérea e contra o Grêmio acabou levando um frango no gol do Reinaldo. Então, parabéns ao Grêmio, 2-1. Parece que o Renato acha um esquema ali, mas tudo isso passa por um jogador. Luiz Soares, que é um monstro pela leitura de jogo, pela inteligência de jogo, pela técnica, pela decisão. A grande contratação do ano no futebol brasileiro. E o Bitelo também está jogando muita bola. Além, é claro, do Kahneman dar uma sustentação defensiva e defensivamente o Grêmio está muito bem. Volta aquela raiz competitiva do futebol gaúcho com jogadores de qualidade. Muito bem o Grêmio, sem dúvida nenhuma. Tivemos a vitória do Galo 1-0 sobre o Cruzeiro, uma recuperação do vexame contra o Corinthians. E aí o Galo vai lá para cima e deixa o Cruzeiro lá embaixo. Muita calma com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer uma campanha para permanecer na Série A. Aquele início já deu para ver que não tinha fôlego porque não tem elenco. Talvez agora numa competição só, com tempo para treinar, talvez o Cruzeiro realmente melhore. Aí tivemos também América 2, Corinthians 0. Corinthians muito mal no jogo, parabéns ao América. E o Corinthians tem que se cuidar com a Série A. A Série A é muito traiçoeira e não dá agora para você priorizar a Copa do Brasil, onde dá para chegar na final. Nem todo bom time que chega na final. E o Corinthians pode chegar na final dependendo até dos confrontos que possam acontecer por sorteio. Mas é bom tomar cuidado com a Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto que o Corinthians já foi ultrapassado agora pelo Cuiabá. O Cuiabá derrotou o Goiás e foi a 11 pontos e já coloca pressão nos grandes times, no Vasco, no Corinthians, no Inter e também no Santos. Vai ser uma disputa muito forte para ver quem vai cair também. E os grandes precisam tomar cuidado. Tivemos a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Bragantino, recuperação do Fluminense depois de 5 jogos sem vitória. E o Fluminense, eu continuo com a minha impressão, vai brigar lá em cima no Brasileiro, vai brigar pelo título no Campeonato Brasileiro. O Bragantino, altos e baixos, né? É outro time que tem que olhar um pouco para baixo, porque acho que também não é um time muito competitivo. Então, uma vitória, para mim, normal do Fluminense no Maracanã. Aí tivemos também, eu já falei do Goiás e Curitiba, Santos e Inter, o jogo que eu trabalhei para a Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, meus grandes colegas e amigos, jogo fraquíssimo, na minha opinião. O Inter controlou os 30 minutos do primeiro tempo, mas controlou mesmo. Apesar de ter fez 1-0 aos 2 minutos e tomou o gol de falta do Lucas Lima em seguida.
Foi a única coisa que o Santos fez na primeira etapa, que eu achei até que, de novo, foi falha do goleiro Kehler no canto dele. No segundo tempo, o Inter morre fisicamente, como sempre, e o Santos foi para cima e não ganhou o jogo porque faltou realmente qualidade. Então, Santos e Inter estão abraçados, assim como o Corinthians, nessa luta para não cair na Série A do Brasileiro. Futebol muito fraco das duas equipes, na minha opinião. E para fechar, Fortaleza e Bahia acabaram empatando em 0-0. O Fortaleza tem alternado também, né? Mas é um time que eu acho que o Fortaleza, para esse ano, com todo o respeito, é um time para tentar ganhar a Sul-Americana. E tem condição para isso. E na Série A do Brasileiro vai passar tranquilo pela primeira divisão. Vai ficar na Série A sem nenhum problema, mantendo o seu nível dos últimos anos. E o Bahia? O Bahia é candidato ao rebaixamento, gastou muito, mas tem um time absolutamente comum e bem limitado. Então, vamos aguardar. Nesse momento, a classificação, os 4 primeiros, Botafogo 21, Palmeiras 19, Galo 17, Grêmio 17, todos com 9 jogos. Zona de rebaixamento, Goiás e América Mineiro 7, Vasco 6, Coritiba 3. Queria falar do América, que ganhou do Corinthians. O América, para mim, não vai cair. Não vai cair. Eu acho que o Coritiba é fortíssimo candidato, pelo momento, muito mal o time do Coritiba. Acredito que o Goiás não tem elenco para aguentar, porque também está olhando para a Copa Sul-Americana e talvez não consiga trabalhar nas duas competições. Acho que o Bahia também tem que abrir o olho. E dos grandes times, Vasco, Corinthians, Internacional e Santos. Desses 4 aí, alguém pode fazer parte desse grupo de rebaixados. Muito cuidado, realmente muito cuidado pelo momento que a gente está vendo até agora no futebol brasileiro. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.